O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o encerramento do ano jubilar e celebrando no dia da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Mais uma vez expresso a minha alegria, meu transbordamento de alegria pela graça de presidir como bispo esse encerramento e ver aqui a família presbiteral ao redor do altar. Mais de uma vez eu já disse que a alegria de um bispo é ver o presbitério ao redor do altar, porque atrás da história de cada um de vocês há uma comunidade,
a comunidades, a uma paróquia. É a história de vida de vocês e a história da paróquia que hoje vocês servem, amanhã outra, e assim é a vida. Eu acolho vocês com muito carinho. E na pessoa de cada um de vocês, as paróquias que vocês hoje estão cuidando com muito amor. Eu digo sempre que momentos como estes são imperdíveis para o clero. Não se perde um momento desse de fortalecimento do ministério, porque não é fácil ser padre. Quantas notícias nós ouvimos, não, representante? De esvaziamento, perda de sentido, suicídio. Então, esse momento é revitalizador ou revitalizante para o nosso presbitério. Por isso eu expresso muito minha alegria de vê-los ao redor do altar, com o coração pulsando de alegria, de sermos uma família presbiteral e que tem um rumo, que tem um compromisso, que é o reino de Deus, acima de tudo. E a serviço numa realidade específica de uma paróquia. Também meu coração transborda ao ver essa Assembleia constituída, de rostos tão diferentes, de lugares tão diferentes. Uma missa na diocese, na sede, é sempre um desafio, porque são horas de viagem e hoje até que está bom, porque não choveu, mas quando chove, sabemos dos desafios. Então, isso também me alegra o coração. E também nós não temos aqui caravanas das paróquias por um discernimento, dadas as dificuldades também econômicas que as paróquias passam. Mas, na pessoa dos representantes, nós temos a diocese cumprindo a orientação da Igreja, do Papa, que toda a diocese celebre com júbilo o encerramento do ano jubilar. Não poderia eu ser omisso nesta Eucaristia, então a diocese não poderia passar em branco, por isso estamos escrevendo uma história maravilhosa. Sim, encerrando o ano jubilar, fechando as portas do ano jubilar, mas ao mesmo tempo abrindo as portas de nossas igrejas domésticas, abrindo as portas de nossas comunidades para continuar o caminho como peregrinos de esperança. Sim, terminamos o ano jubilar, mas abrimos as portas de nossas casas para santificar nossas famílias, para solidificar nossas famílias, pequenas igrejas domésticas. Mais do que nunca, a família precisa abrir as portas para que o Senhor possa entrar e nela possa reinar. Encerra o jubileu, reiniciamos o peregrinar de esperança e providencialmente inspirados, iluminados, fortalecidos pelos exemplos da Sagrada Família. Vamos continuar caminhando, tendo a proteção, a inspiração da Sagrada Família, para continuarmos como peregrinos de esperança. E como é providencial sempre a palavra de Deus. E é o que eu quero refletir. Vamos continuar como família caminhando. E bem sabemos das dificuldades que as famílias passam. Bem sabemos dos desmoronamentos familiares, desestruturações familiares. Recentemente, num programa da Rádio Vida Nova, ressaltávamos o papel primordial, intransferível da família na educação de seus filhos.
papel primordial e intransferível dos pais na educação dos filhos. E a Sagrada Família muito nos ilumina. Por vezes, temos uma visão romantizada, até meio fora da realidade da Sagrada Família. Creio que a Sagrada Família nos dá muitas lições. E a primeira que eu quero ressaltar à luz do Evangelho: enfrentar a cultura da morte. A família deve enfrentar a cultura de morte que destrói a vida das crianças, dos jovens, dos casais. José e Maria tiveram que fugir para o Egito, fugir da arrogância, da maldade herodiana que tremeu diante de um menino. Interessante a Sagrada Família. Nunca teve facilidades, mas sempre teve provações. Tenhamos sempre a Sagrada Família como inspiração, como exemplo e como modelo, em primeiro lugar, para enfrentar as dificuldades. Certamente você já expressou assim: está difícil de cuidar da minha família. E está. Também de cuidar da família paroquial, os padres. Claro que é difícil. Ou o bispo cuidar da família diocesana. Não é fácil. Mas eu sempre me inspiro na Sagrada Família, que teve provações, que teve que fugir para salvar o menino e no tempo oportuno voltar para casa. Primeira lição: enfrentar a cultura da morte e crer na cultura da vida. Há uma segunda lição de São José, por vezes no anonimato, no esquecimento, mas José também é um ícone, é um exemplo para nós, para nossas famílias. Guardião da Sagrada Família, guardião do Salvador. O Papa Francisco usou muito essa expressão, que já era de outros papas. São José, guardião da Sagrada Família. Creio que esta também é uma missão sagrada de um pai na educação de seus filhos. E às vezes muitas mães que fazem o papel de pai, de suplência, porque o pai sumiu ou nunca sumiu. Então, ser pai, ser mãe, é ser um guardião desse tesouro que se chama família. Disse tesouro, não falei bijuteria. Família não se compra, família não se vende. Família é um tesouro sagrado de Deus. Guardião. Creio que celebrar esta Eucaristia no encerramento do ano jubilar é pedir à Sagrada Família: nos ensine a guardar nossas famílias de todas as provações e dificuldades. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Sagrada Família também nos ensina outras muitas coisas. Me recordo o Papa Paulo VI, em 64, numa memorável homilia, ele falou da Sagrada Família, que é um espaço do silêncio, da oração e do trabalho. Família é o espaço da comunhão, do silêncio, da oração, do trabalho, do alegre encontro. Muito me preocupa as famílias hoje, muitas são apenas um ajuntamento debaixo do mesmo teto, e com muros de separação,
se não reais, também pelas mídias, pelo virtual. A família precisa reencontrar momentos de convívio, de diálogo, de proximidade. Muitos olhares nas telas, poucos olhares nos olhos. Isso é grave. Outro dia eu recebi uma imagem muito interessante num grupo. Estava o pai, a mãe, as crianças, cada um teclando no seu celular, no seu iPad, no seu computador. Claro que cada um tem as suas obrigações, mas tem hora que tem que dizer um basta e sentar-se ao redor de uma mesa da palavra de Deus, para um terço, para um rosário, porque, queridos irmãos, queridas irmãs, se a família não for criativa e não criar encontros, momentos de oração, ela é candidata à destruição, ao desmoronamento, ao esfarelamento. Fica essa exortação terceira da Sagrada Família. Tenhamos momentos de conversa gratuita, de brincar com nossos filhos. Isso também vale para nossas paróquias, os padres, o bispo. Não sermos apenas tarefeiros, fazedores de muitas coisas, mas valorizar momentos de retiro, momentos de convívio, momentos de partilha. Como é importante nós, como igreja, também termos momentos de parada, de fortalecimento. E o maior deles é a Eucaristia, é a Santa Missa. Guardemos essas lições da Sagrada Família e outras tantas. E, para concluir, faço um convite neste encerramento do ano jubilar. Faço um convite ao longo desse ano que vai iniciar. Estamos fechando as páginas de 2025, mas que a primeira leitura e a segunda leitura fosse colocada na cabeceira de nossas camas. Colocado aí nos seus lugares de acesso imediato do seu celular. Como eu disse, pode servir por bem, pode servir por mal. Coloca aí na sua agenda um momento para retomar, reler, rezar, conversar com a família sobre essa primeira leitura. Que eu não preciso ficar falando, você ouviu bem. Mais de 2000 anos e retrata uma realidade nossa. Não abandonar os pais na sua idade avançada, não abandoná-los na velhice ou na perda da razão. Vale para a família biológica, vale também para a nossa família presbiteral, de não vivermos a cultura do descarte. Por isso que é importante, tem aí o Padre Pedro, tem o nosso querido Padre Mário, está ali, Padre Mário, e a gente vai envelhecendo. Agora o perigo é a gente viver a cultura, já deu o que tinha que dar e joga na lata do lixo. Isso é um perigo. Livro do Eclesiástico não ficou obsoleto, é um livro sempre atual. E um perigo de a gente viver a cultura do oportunismo, a pessoa só vale enquanto produz. Deixou de produzir, é um peso, é um estorvo, só atrapalha. Não. A vida é sagrada desde a concepção ao seu declínio natural. Há pessoas que vivem
como que se nunca fosse envelhecer. E a gente não pode esquecer que hoje os enrugados e os sem memória serão eu, será você amanhã. E quem quiser ser cuidado amanhã, faça por merecer, cuidando hoje. Como é importante nós termos espaços do cuidado, lares que ofereçam, asilos que ofereçam melhores condições para nossos idosos. Como é triste ver um idoso sendo tratado como lixo, ou como coisa, ou como um peso que atrapalha a vida. Um dia eles deram a contribuição e merece o reconhecimento. E o cuidado do idoso, diz a palavra, garante a escuta da oração, garante o perdão de nossos pecados. A caridade feita a teu Pai não será esquecida. E quero também fazer um convite para que nossas famílias, peregrinando na esperança, a esperança para não morrer, temos que colocar a segunda leitura em prática, que é a carta de Paulo aos Colossenses. Ali, Paulo nos dá belas e santas lições para serem vividas em nossas famílias biológicas, mas também em nossas famílias de fé, nossas comunidades. Uma bela leitura para que os padres, no fortalecimento dos conselhos paroquiais, dos conselhos econômicos, para não caminhar sozinho, possa retomar. O padre não pode caminhar sozinho, precisa dos leigos, e os leigos, cristãos leigos, melhor dizendo, também precisam dos padres, e sermos todos eternos aprendizes do amor, do perdão, da paciência, e assim por diante, como Paulo nos fala na segunda leitura, carta de Paulo aos Colossenses. Peregrinos de esperança, revistam-se de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Ser família não é viver na ilha da fantasia. Ser família é assumi-la com o que ela tiver de bom, mas também assumi-la naquilo que ela não tiver de bom e de desafio. Seja família biológica, seja nossa família paroquial, é frágil, é limitada, é imperfeita, mas não podemos viver sem ela. Eu vou repetir. Nossas famílias, quer biológica, quer nossas famílias comunidades, são fracas, são frágeis, são limitadas, mas eu não posso viver sem elas. Eu amo a igreja não porque ela é a expressão da perfeição, eu amo a igreja porque ela é de Cristo. Eu amo a igreja e procuro, na minha fraqueza, edificá-la, santificá-la e fazê-la menos pecadora e mais santa. Faça isso, façamos isto e seremos felizes, seremos alegres, discípulos missionários do Senhor, peregrinos de esperança. Amém. Fecha a porta do jubileu, abra a porta da tua casa, abra a porta da paróquia para os pobres, os pequenos, para os jovens, para os idosos. Encerrar o jubileu não é dizer fizemos tudo o que tinha que fazer. Ao contrário, há um longo e desafiador caminho pela frente. Mas com Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Não desanime, siga em frente, seja igreja, peregrine na esperança. Amém. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. para